Você já assistiu alguma série ou desenho e reparou que um personagem mudou muito de personalidade no decorrer das temporadas? Isso se chama flanderização. Justamente disso que eu quero comentar com vocês no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Aqui é o Elmi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PowerPoint. Antes de irmos para a lista, eu tenho que explicar o que é a flanderização. Flanderização é quando um personagem de uma série, no começo dela, tem uma personalidade mais equilibrada. Conforme a série vai passando, ele começa a ser resumido apenas por uma característica. Esse nome veio por conta do personagem Ned Flanders, de Os Simpsons. No começo de Os Simpsons, o Ned Flanders era um personagem bondoso, um vizinho legal e cristão. Mas no decorrer de Os Simpsons, ele acabou virando um fanático religioso maluco. E isso ficou conhecido como flanderização. E tem muitos outros personagens que caíram nessa flanderização. Como, começando com um que já é pra deixar bem claro o que é a flanderização. Patrick de Bob Esponja. Nas primeiras temporadas do desenho, Patrick era um personagem que era meio burrinho. Sim, mas ele era aquele tipo de burro humano, sabe? Um cara preguiçoso, sem noção, meio viajado, mas que ainda conseguia ter momentos inteligentes, dar conselhos bons e até perceber coisas que o próprio Bob não via. Ele parecia um amigo folgado, mas de verdade. Mas com o passar das temporadas, o Patrick deixou de ser só aquele cara meio idiota para um completo imbecil. Antes ele falava coisas idiotas de um jeito extremamente engraçado e espontâneo. Depois ele começou a agir como se nem soubesse respirar direito. Tem um episódio bizarro de Bob Esponja, onde é o episódio inteiro o Patrick atormentando o Lula Molusco pra tirar tinta dele. Aonde que os roteiristas estavam com a cabeça quando pensaram nisso? E olha que eu vou mais além, eu acho que até o próprio Bob Esponja chegou a ser flanderizado, tá? Mas isso mostra um problema muito comum em séries muito longas. Os personagens vão perdendo camadas porque é mais fácil você exagerar uma característica só do que continuar escrevendo esse personagem de maneira mais complexa. Aí, o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. Outro personagem que sofreu uma flanderização bem parecida com a do Patrick foi o Cosmo, de Os Padrinhos Mágicos. O Cosmo é basicamente um manual de como destruir um personagem aos poucos, fazendo ele virar uma caricatura dele mesmo. Ah, mas o Cosmo ele sempre foi burro desde a primeira temporada. Sim, mas era aquela burrice engraçada, meio caótica, sabe? De um adulto irresponsável tentando resolver algum problema. E ele tinha momentos de esperteza também. Às vezes resolvia problemas sem querer, funcionava como um contraste pra Wanda, que era a única naquele universo que tinha neurônios funcionando. Só que conforme a série foi avançando, os roteiristas pegaram o Cosmo e pensaram: se a gente arrancasse qualquer traço de inteligência desse personagem até ele virar um vegetal com uma varinha mágica. Nas primeiras temporadas, o Cosmo parecia só um cara meio avoado. Depois ele virou alguém incapaz de entender os conceitos básicos de convivência humana. O cara começou a agir como um imbecil em todos os episódios. Qualquer cena com o Cosmo passou a depender de uma única explosiva piada de: olha só como o Cosmo é idiota, kkk. Sério, vou te falar que isso aconteceu lá pra terceira temporada, quando o desenho voltou pra Nick, sabe? Aí eles enfiaram aquele cachorro fada. Ali, quando eles enfiaram o cachorro fada, eu falei: aqui os Padrinhos Mágicos deu tudo que tinha que dar. O pior é que isso meio que quebrou a dinâmica entre os personagens. Porque o time era o impulsivo, a Wanda era a voz da razão e o Cosmo o caos. Te falar que eu acho que eles flanderizaram a Wanda também. Porque depois de umas temporadas, a Wanda passou de ser só a voz da razão pra ser uma chata de galocha. Que aqui no Brasil a gente ainda teve uma sorte que o Cosmo só não é um personagem mais odiado porque temos Guilherme Briggs dublando ele. Se não fosse isso, eu tinha largado Padrinhos Mágicos na primeira temporada. Foi por pouco. Não, pouco é o espaço. Faz dieta, né? Agora, outra personagem que era a voz da razão e passou a virar uma chata de galocha foi a Velma, de Scooby-Doo. A Velma sempre foi a personagem racional da Mistério S.A. porque ela era a voz da razão daquele grupo que tinha um cachorro falante, um maconheiro que tá sempre na larica, uma patricinha e um playboy que tinha um lencinho no pescoço. Isso funcionava porque ela não era cética de um jeito irritante. Ela era só inteligente, observadora e pé no chão. Só que em alguns filmes, seja eles live actions ou animação, resolveram transformar essa característica da Velma na personalidade inteira dela, ou seja, flanderizaram a Velma. Ela deixou de ser a inteligente pra insuportável que desconfia de tudo até tudo explodir na cara dela. Tem filme que ela tá literalmente vendo um fantasma abrindo portal, capturando pessoas, fazendo o diabo a 4 e ela vem e solta eu acho que isso aí é um holograma com fumaça e com efeitos especiais. Porra, sério, Velma? Como naquele filme merda Daphne e Velma, que eu já falei pra vocês aqui num vídeo. Cara, nesse filme, a Velma ela não consegue falar nada sem reclamar. Não existe uma linha de diálogo naquele filme sem ser a Velma reclamando. Muitos vão comentar sobre a série Velma, mas eu não assisti, não tive coragem, então não sei. Mas vale lembrar que não são todos os filmes que ela tá flanderizada. Tem vários filmes que eles acertam a personalidade dela, mas quando eles erram,
eles erram feio, tá? Eu sempre quis ser como vocês dois. Agora não temos só uma personagem flanderizada, e sim 3, que são a Florzinha, Lindinha e Docinho no reboot das Meninas Superpoderosas. Falar do reboot das Meninas Superpoderosas é basicamente mexer no lixo radioativo da Cartoon Network. E se você cresceu com as meninas originais, assim como eu, ver o que fizeram com a Florzinha, Lindinha e Docinho nesse reboot é igual tomar um soco na cara. A real é que os roteiristas pegaram personagens que eram o equilíbrio perfeito entre fofura e porrada e reduziram elas a caricaturas insuportáveis. Isso é o puro suco da flanderização. A Florzinha na série original era a diplomata, ela planejava as coisas. No reboot, ela virou aquela nerd estereotipada insuportável. Ela ficou obcecada por limpeza, organizações e notas de um jeito patológico. A liderança dela foi jogada no lixo para dar lugar a piadinhas sobre ela ser perfeitinha demais ou ter crise de pânico se um lápis sair do lugar. Ela parou de ser a mente do grupo para ser só chata. A Lindinha no original era o coração do time, mas se você mexesse com ela, ela te quebrava de porrada. No reboot, ela virou uma influenciadora digital superficial. Ela só quer saber de selfies e ser fofa, e de dramas adolescentes completamente inúteis. Transformaram a sensibilidade dela em pura futilidade e bizarrice. Ela deixou de ser doce e perigosa pra ser só aquela garota tonta que vive no celular. E a Docinho? Essa foi a que mais me irritou. A Docinho sempre foi brava, mas ela tinha camadas. No reboot, ela virou um clichê ambulante de agressividade tóxica. Tudo pra ela é ser durona, só que de um jeito mega forçado, sem aquela lealdade profunda que tinha antes. Ela virou a personagem que tá aí só pra gritar e ser do contra, sem aquele carisma badass que fazia ela ser a favorita de muita gente, eu incluso. Isso aconteceu porque os produtores do reboot não estavam interessados em fazer uma série de ação, ou uma série minimamente coerente, mas sim fazer um slice of life barato pra poder vender brinquedo e hypar em cima de memes horríveis por sinal. Lembra daquela cena pavorosa delas fazendo twerk? Então... Agora um personagem que não é de animação, mas sim foi flanderizado e muita gente não reparou nisso, que é o Jack Sparrow, de Piratas do Caribe. Ah, o Capitão Jack Sparrow, o homem que conseguiu a proeza de sair de um gênio incompreendido e um estrategista bêbado a uma caricatura ambulante que parece ter sofrido um traumatismo craniano entre um filme e outro. No primeiro Piratas do Caribe, o Jack era perigoso. Sim, ele balançava os braços e falava daquele jeito esquisito, mas aquilo era uma máscara. Ele fingia ser um idiota para que ninguém o visse chegando, mas na real ele era o mestre do improviso e da manipulação. Nos últimos 2 filmes, porra, virou um alívio cômico totalmente sem graça. Jack não tinha mais planos, ele só tropeçava em cima das coisas e a sorte fazia as coisas acontecerem. Ele parou de jogar o xadrez 4D para jogar aquele jogo de quem vai cair do jeito mais patético de um prédio. Antes, o Jack tinha esses trejeitos estranhos por conta do sol, do rum e de ficar isolado em ilhas. Depois disso, ele virou um boneco de posto de gasolina. Ele não consegue mais andar em linha reta ou falar uma frase sequer sem fazer um biquinho ou um barulho estranho. A excentricidade virou o espasmo muscular constante. E a obsessão dele pelo rum era uma piada que era engraçada nos primeiros filmes. E isso era um traço de pirata clássico. Mas depois disso, eles transformaram essa característica para o Jack ser basicamente um cracudo de rum. Fora que dá pra reparar que o personagem foi engolido pelo ego e pelo estilo de atuação do Johnny Depp. Ele parou de interpretar o Jack Sparrow e começou a interpretar o Johnny Depp fantasiado de Jack Sparrow. Cada filme parecia só uma tentativa desesperada de viralizar com algum momentinho engraçado, em vez de construir um arco de personagem real. Jack começou como um herói subversivo, usava a loucura como arma, depois virou um tiozão bêbado numa festa fantasia que não sabe a hora de ir embora. E se você não quer ser flanderizado, se inscreve aqui no canal, compartilhe para todos os amigos que gostam de Disney, cinema e cultura pop, que isso me ajuda demais a sempre trazer mais conteúdo para vocês. Tem uns vídeos aqui no canal toda semana, todo segunda e sábado às 6 da tarde, sempre falando de Disney, cinema e cultura pop. Agora sim, bora continuar com o vídeo. Agora uma personagem que não é que ela foi flanderizada, parece que ela sofreu uma lobotomia de uma temporada para outra, e foi a Charlie, de Hazbin Hotel. No piloto e na primeira temporada, a Charlie tinha uma aura de eu sei que o inferno é um lixo, mas eu quero tentar melhorar isso. Ela era educada, mas você via que ela tinha uma espinha dorsal. Mas na segunda temporada, os roteiristas pesaram a mão na fofura e na ingenuidade dela e parou de parecer uma princesa do inferno e começou a parecer uma criança de 5 anos perdida num parquinho. Ela deixou de ser só gentil para ter uma positividade tóxica. E para fazer a dinâmica do hotel funcionar, eles tiveram que colocar alguém para ser a voz da razão da Charlie. E isso caiu pra Veg. E precisavam de alguém para ser o caos manipulador.
que ficou com Alastor. O problema é que para esses dois brilharem, eles tiveram que empurrecer a Charlie. Se ela fosse minimamente prudente como era nos primeiros episódios, ela teria cortado as asinhas do Vox e do Alastor nos primeiros 5 minutos da série. Em vez disso, ela fica lá com cara de quem não sabe o que é um contrato, deixando aquele mestre de manipulação sambar na cara dela. É muito fácil mover a trama se a protagonista for uma porta que confia em todo mundo. Se a Charlie fosse desconfiada, metade dos problemas da temporada seriam resolvidos em 5 minutos também. E ao transformar ela nessa bombona completa, os roteiristas criaram um drama artificial. Ela sabe que não deve confiar, mas o roteiro obriga ela a ser uma tonta para que o vilão da temporada tenha alguma chance. E parece que de uma transição de uma temporada para outra, decidiram que ser bondosa seria a única personalidade que a Charlie poderia ter. Esqueceram que ela é simplesmente a filha do Lúcifer, porra. Aquela cena na primeira temporada onde ela fica naquele modo demoníaco dela e mostra alguma autoridade é irado, mas acabou ficando enterrada em meio a arco-íris e músicas motivacionais genéricas. Ela virou uma caricatura de si mesma. A Charlie saiu de uma personagem com um potencial para uma ferramenta de roteiro que serve apenas como alvo para os vilões. É frustrante ver uma personagem que poderia ser tão complexa se reduzida a isso. Adam, that means you. Mas olha, se você quer um exemplo bem didático de como arruinar um personagem em tempo recorde, a Cat de Brilhante Vitória é uma ótima escolha para você estudar. Porque no começo de Brilhante Vitória, ela era só uma garota meio fora da casinha, com aquele jeito meio avoado e tal. Mas ela ainda era um ser humano funcional. 3 temporadas depois, e o QI dela foi reduzido a de uma torradeira e a profundidade emocional de um pires. A Cat na primeira temporada, ela era aquela amiga que levava tudo pro lado pessoal, tinha uns comentários aleatórios, tinha talento, cantava demais e, pasme, ela conseguia manter uma conversa sem parecer que tinha acabado de sofrer uma lobotomia. Mas conforme a série foi avançando, o filho da puta do Dan Schneider resolveu que ser burra seria a única personalidade que a Cat poderia ter. A única coisa que gerava risada fácil. Ele pegou a excentricidade dela e levou à 10ª potência. Nisso ela virou basicamente um desenho animado ambulante. A voz dela subiu 5 oitavas, ela parou de entender sarcasmo básico e qualquer traço daquela artista talentosa que ela tinha foi substituído por ela gritando cada 5 minutos: "O que isso quer dizer?" Ou contando alguma coisa do irmão psicopata dela. Em vez de criarem situações engraçadas baseadas na personalidade da Cat, não, eles criavam situações onde a Cat era simplesmente incapaz de entender a realidade. Ela deixou de ser só uma adolescente no ensino médio e passou a ser uma criança de 5 anos presa no corpo de uma adolescente de 17. E o pior, quando foi pra ser Cat, aí que eles terminaram de destruir a personalidade dela mesmo. Aí ela virou uma completa imbecil que não conseguiria viver sem a cena. Cat não evoluiu, ela involuiu. É o maior exemplo de como Hollywood ama pegar uma personagem feminina com potencial e transformá-la em um alívio cômico vazio e infantilizado só porque é fofinho. A única coisa realmente brilhante na trajetória dela foi o cabelo, porque no roteiro foi só ladeira abaixo. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é: flanderização acontece porque exagerar uma característica de um personagem é muito mais fácil do que continuar escrevendo ele de maneira complexa. O problema é que quando isso acontece, os personagens deixam de parecer pessoas e acabam virando NPCs repetindo a mesma piada de novo. É isso, galera. O que você achou? Concorda comigo? Discorda de mim? Comenta aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião sobre esse vídeo e sobre esses personagens. Então, ficando por aqui. Na tela vai ter 2 vídeos para vocês escolherem qual é o próximo vídeo que você vai assistir aqui no canal. Eu sou o Elmi e até a próxima, galera!